Francisco dos Santos, que morreu nesse acidente, ó, ali na Rua Natal com a Leste-Oeste. Ele estava de moto, cruzando a Leste-Oeste. Sim, ele passou reto no pare, tinha um pare ali que ele acabou não respeitando, mas acabou sendo atingido por uma Amarok que estava para a par ali com outro carro, uma Audi Q3. Eu trago informação nova para você, a Daniela Calçavara vai atualizar para a gente, porque a perícia, o laudo do acidente, foi concluído. Qual é a novidade nesse caso, Dani? A novidade nesse caso é o resultado do teste de velocidade em que estavam esses veículos, tanto a caminhonete que acabou atropelando aí esse motociclista, quanto o Audi, que estava ali, os dois muito parelhos na Avenida Leste-Oeste. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Luciano Bucharles, que é perito e é o chefe da Polícia Científica aqui em Londrina. Boa tarde. Em que velocidade estavam esses veículos? Boa tarde. A gente fez um cálculo individualizado de ambos os veículos. A Polícia Científica sempre calcula velocidades mínimas, né? Para que a autoridade policial tenha segurança nos valores apontados. E aí nós determinamos uma velocidade mínima de ambos os veículos de 89 km por hora. Os dois estavam realmente parelhos ali na avenida, né? Sim, sim. A caminhonete um pouquinho à frente, pelas imagens, né? Mas eles estavam, assim, bem parelhos, né? E com velocidades bastante aproximadas. Acima, bem acima do que é o limite máximo permitido ali na Leste-Oeste. Exatamente. A Avenida Leste-Oeste ela tem vários trechos onde as velocidades máximas permitidas vão oscilando entre 50 a 60 km por hora, né? Importante que sempre a gente deve respeitar aquela sinalização vertical, aquela placa, né? Sempre que você vê aquela placa, a partir daquele momento, o que vale é aquela velocidade, né? Então, é importante que as pessoas respeitem essas velocidades, né? Inclusive por ocorrência de acidentes, né? Quanto menor a velocidade desenvolvida pelo veículo, menor a energia do sistema, menor as lesões causadas nas vítimas, né? Então é importante que a gente sempre respeite essas velocidades estabelecidas. E ali é um cruzamento, então você estava me explicando, né, anteriormente que no cruzamento normalmente a velocidade ela já é um pouco mais reduzida, justamente para facilitar, né, que as pessoas passem por ali. Exatamente. Em cruzamento sempre tem alguém que está na chamada via preferencial, né? Agora, se não houver um limite de velocidade, ou seja, quem chegar que não esteja na via preferencial não vai conseguir passar nunca, né? Ele vai parar ali na esquina e não vai conseguir ultrapassar, passar aquele cruzamento, porque os veículos vão vindo em velocidades quaisquer, né? Então é por isso que são estabelecidas velocidades, inclusive para que você tenha um fluxo de veículos mais constante, mais seguro, né? E que permita, sim, os cruzamentos das vias de maneira eficaz e segura, né? Agora, sim, o delegado, claro que ele vai juntar todas essas informações, né? Mas o fato de eles estarem nessa velocidade contribui, dá para a gente afirmar que contribui para que tenha acontecido esse acidente. Na verdade, o excesso de velocidade, ele contribui para a intensidade das avarias nos veículos e para a intensidade das lesões nas vítimas, né? Então, independentemente de quem está certo ou quem está errado, quanto maior a velocidade desenvolvida pelo veículo, maiores serão as avarias e mais severas serão as lesões. Então, quanto maior a velocidade, pior o resultado para a vítima. Então, isso é fato, independentemente de quem esteja certo ou não em determinado acidente, né? Então, quanto maior a velocidade, menor a possibilidade de sobrevida da vítima. Agora sim, o senhor falou, era no mínimo 89 km por hora. Significa que eles poderiam estar até um pouco mais rápidos do que isso, mas menos do que isso não estava? Não, menos do que isso não. Nós trabalhamos com 2 câmeras de segurança que a autoridade policial nos encaminhou, né? Então a gente sempre faz esses cálculos, sempre levando em consideração a hipótese mais favorável ao condutor do veículo, né? A gente leva em consideração tudo aquilo que seja mais favorável ao condutor, justamente para que o resultado obtido, a autoridade policial tenha tranquilidade, tenha confiança de que é dali para cima. Às vezes é pouca coisa acima, às vezes é mais ou menos aquilo mesmo, às vezes pode ser muita coisa acima, né? Depende muito da situação, mas a velocidade apontada como mínima é o estabelecido pela Polícia Científica e efetivamente é o mínimo que os veículos poderiam estar. Alguma pergunta, Parra? É isso, doutor. Dani, só para saber o seguinte, esse laudo agora é encaminhado para o delegado? E como é que funciona a partir de agora, Dani? Só o a seguir, como é que fica?
Bom, Parra pergunta o seguinte, a partir de agora, o que acontece? Essa informação já é passada para o delegado? Já é enviado esse laudo para ele juntar ali no inquérito? Boa tarde, Parra. Na verdade, essas informações já foram repassadas à autoridade policial. Imagino que já estejam juntadas e anexadas ao inquérito policial. A Polícia Científica trabalha sob demanda de autoridades, né? Então, qualquer tipo de novo exame que eventualmente possa ter nesse caso ou em qualquer outro tipo de caso, a Polícia Científica sempre age por meio de solicitação, por meio de demanda. Então, o que foi solicitado nesse presente caso, em especial aqueles laudos mais importantes, né? O laudo de necropsia, o laudo do acidente, o laudo do cálculo de velocidade, já foram encaminhados à autoridade policial e agora a autoridade vai analisar esses documentos e, se houver necessidade de alguma complementação ou de um novo tipo de exame, a gente fica à disposição. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Só lembrando, então, Parra, que nós estamos acompanhando esse caso, né, desde o dia em que aconteceu a morte desse motociclista, né? Ele trabalhou o dia inteiro e aí ele tinha 2 empregos, estava já se preparando para voltar para casa, quando infelizmente perdeu a vida aí nesse acidente. A gente tem acompanhado também o trabalho, né, do Dr. Edgar Soriani, que é o delegado de trânsito que está à frente aí dessas investigações, e esse resultado importante agora, então, a determinação da velocidade mínima em que estavam esses 2 veículos já está então com o delegado e ele deve ouvir ainda algumas pessoas, né, que podem ter alguma contribuição para essa investigação, Parra. Valeu, Dani. Obrigado, doutor Luciano Buchardi, sempre solícito com a gente, né? Alguns pontos só para poder comentar. Primeiro deles, o delegado Edgar Soriani considera o fato do motociclista ter passado reto no páreo. Isso sim foi determinante para que ele tivesse perdido a vida. Só que a velocidade incompatível com a via, no mínimo 89 km por hora, ela agrava, ela potencializa, como explicou o doutor Luciano Buchardi, o risco para o bem, ou seja, para a moto e para a vítima. Porque se a velocidade estivesse menor, pode ser que o Nico teria sobrevivido, talvez quebrado um braço, quebrado uma perna, ficado com sequelas, mas estaria vivo. Então a velocidade potencializa. O doutor falou, quanto maior a velocidade, pior o estado que fica. O veículo e também a vítima. Lembrando para você que em depoimento dado por videoconferência, o motorista da Amarok disse que trabalhou o dia inteiro no evento no Parque Ney Braga. As 2 long necks que estavam no carro abertas, tinham 2 long necks abertas. Ele diz que, não é essas 2 aqui, ó, diz que não eram dele, diz que a esposa dele que estava bebendo, ele não tinha bebido e diz que ele foge do local para o acidente. Ele falou isso para o delegado, porque ele tem síndrome do pânico. Ele se assustou com o que aconteceu e por isso que ele foge do local. Vamos ver qual que vai ser o entendimento do delegado agora com a comprovação da velocidade. No mínimo, 89 km por hora. Deixa eu dar um recado para você. Algumas pessoas estão me perguntando sobre a doação de sangue.